Dia 115, Juízes, capítulo 4 ao capítulo 5, versículo 32. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císara era o capitão do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete, Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e entrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císara. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Oreb, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. E anunciara a Císara que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Císara convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete Agoim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císara na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císara e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Císara desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército, até Arosete Agoim, e todo o exército de Císara caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém, Císara fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Císara e disse-lhe: Retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado. E assim morreu. E eis que, segundo Baraque e Císara, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Císara jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à porta em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel,
cessaram até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez abominar sobre os magníficos entre o povo ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Maleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora. E como Issacar, assim também Baraque foi enviado ao pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração, porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao maço dos trabalhadores a sua direita. E matou a Císera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Então os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: Porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, despojos de várias cores de bordados, de várias cores de bordados de ambas as bandas para os pescoços do despojado. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Lucas capítulo 22, do versículo 35 ao 53. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E pareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente.
e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Salmos capítulo 94, versículo 1 ao 23. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: O Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse: O meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Provérbios capítulo 14, versículo 3 e 4. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Terminamos o dia 115, nós nos vemos amanhã no dia 116. Até mais.